Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou o comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da lição de Jobs. Hoje estudaremos a lição de número 5 com o tema Decidindo o seu futuro. E aí nós vamos fazer aqui um breve apanhamento, de acordo com o que o comentarista da lição nos oferece, de um dos momentos mais épicos, né? Mais assim extraordinários do Antigo Testamento, que é o momento onde a nação de Israel ela se rebela contra Deus, ela murmura contra Deus e ela acaba sendo impedida de entrar na terra de Canaã, que é a terra prometida, que manda leite e mel. Tudo por não crer que Deus iria dar vitória para eles, tudo por não acreditar que, assim como muitas pessoas têm feito no dia de hoje, muitos não têm acreditado mais que Deus vai nos entregar a Jerusalém celestial. Por isso que muitos apostatam das suas fés, assim como aconteceu no Antigo Testamento, que era nisso que a nossa lição está empregada, um momento onde a nação de Israel passa aí 40 anos caminhando no deserto para chegar em uma terra prometida, e quando chega na porta da terra prometida, eles acabam murmurando contra Deus e não entram na terra que manda leite e mel. Isso tem acontecido e vai acontecer com muitas pessoas que outrora pregavam, cantavam, faziam as coisas do Senhor, tiveram a sua oportunidade de fazer as coisas para Deus, para entrar na terra prometida, e quando chega na porta acabam tropeçando porque acham que isso não existe, acham que isso é um papo de carochinha, uma historiazinha, e acabam não acreditando, e por isso muitos acabarão não entrando na terra prometida, que nós acreditamos que é a Jerusalém, que é a Canaã celestial. Amém? Então, esta lição é uma lição maravilhosa, uma lição que nós vamos aprender muito sobre o conteúdo que ela vai nos oferecer. Eu tenho certeza que você, professor, vai oferecer o seu melhor para o seu aluno. Lembrando a você que você pode entrar na nossa plataforma www.ebdinfoco.com.br, e lá você terá acesso a esse material que eu estou usando aqui, que é o slide em PowerPoint, produzido pelo irmão Herbson Rodrigues Pinheiro dos Santos. Amém? Então, o texto do dia está em Atos 39, Atos capítulo 7, versículo 39, uma passagem onde Lucas faz uma lembrança aqui do Antigo Testamento, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram então ao Egito. Ou seja, a nação de Israel aqui acaba voltando ao Egito após não reconhecerem que Deus iria dar a terra prometida para eles. Olha só, né? O curioso é que 40 anos caminhando no deserto, Deus suprindo as suas necessidades, por que Deus não poderia atender ali mais essa necessidade? A síntese: sempre haverá dificuldades na vida daquele que caminham com Deus, mas nunca se deve perder a fé no cumprimento de suas promessas, porque Ele é sumamente fiel. É inevitável qualquer cristão, qualquer cidadão nessa terra, seja cristão ou não passar por algum problema, não passar por uma dificuldade. E assim como o ímpio, ele tem as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus problemas, o cristão também tem na sua vida espiritual. Vai chegar um determinado momento que a nossa vida espiritual ela vai oscilar. Ela vai caminhar bem devagar, às vezes ela vai rastejando, mas às vezes ela vai também caminhar rápido. E quando caminhamos rápido na nossa vida espiritual, nesse momento nós temos que depositar as nossas forças, guardar as nossas forças, para que quando chegar em determinados momentos das nossas dificuldades, nós possamos aí usar essa força que nós outrora estávamos desperdiçando, né? Estávamos à vontade e agora estamos desperdiçando ela, caçando ela, porque estamos precisando dessa força. O que eu quero dizer com isso, irmãos, de acordo com o que a lição vai nos oferecer, vai nos mostrar que uma nação de Israel, que é a nação que nós vamos estudar, que nós estamos estudando, essa nação ela passou por muitos momentos maravilhosos, momentos felizes, momentos lindos, como a travessia de um mar vermelho sem molhar os seus pés. Olha que coisa maravilhosa. Deus supre a necessidade deles, estendendo uma coluna de fogo durante a noite no deserto, colocando a sombra, ou seja, uma nuvem durante o dia, para proteger a nação de Israel
dos raios do sol. Ou seja, Deus supriu muitas necessidades da nação de Israel e assim por diante outras necessidades. E quando chega em determinado momento, a nação de Israel acaba esquecendo que Deus fez tudo isso e apostata da fé e abandona a promessa de Deus e acaba voltando para o Egito. Só que isso não acontece por quê? Porque morre muita gente mesmo. Então a lição está baseada nisso. E deixa eu adiantar aqui, o texto bíblico do canal Vida em Foco, nós vamos fazer leitura, mas nós temos aqui a introdução, que a partir daqui nós começamos a fazer a leitura e fazemos alguns comentários. Israel já desfrutava de extraordinários milagres de Deus. Eram aquecidos nas noites frias no deserto, como eu falei. Durante o dia, o pãozinho caía só o luxo. Quando o sol vinha, né, a nuvem ela protegia a nação de Israel. Claro, simbolizando também a presença de Deus que andava constante com eles, porque aonde eles andavam, a nuvem o acompanhava, o seguiam. E aonde eles andavam, a coluna de fogo também o seguia. Ou seja, a caminhada do povo de Deus em qualquer época, sob quaisquer contingências, apresenta-se sobretudo como uma jornada de fé. Deus lhes dava mantimentos, conforto e proteção, porém requeriria então deles uma atitude de fé. Eles precisavam enxergar o futuro através dos olhos do Altíssimo e deveriam então acreditar que aquilo que Deus quis, que Deus diz, é verdade. Então o Senhor determinou que Moisés enviasse os espias para a terra prometida e aí os israelitas seriam então postos à prova. E é deste ponto que então hoje nós iremos prosseguir a saga do povo de Deus no deserto. Irmãos, uma vez, claro, feitos todos os preparativos ali para a viagem rumo à terra que manda leite e mel, pouco tempo depois que eles estavam ali caminhando, né, alguns escravos egípcios, eles chegando ali às fronteiras do território a ser conquistado na nação, no caso a terra que manda leite e mel, o que acontece? Era necessário que eles estivessem dispostos a acreditar que Deus iria cumprir com tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Que tudo aquilo que Deus tinha falado para eles era verdade. Ou seja, agora essa nação que agora era ex-escravos do Egito, agora estavam ali em um momento crucial para entrar em uma terra que Deus tinha prometido para eles. E eles tinham simplesmente que confiar na promessa de Deus, assim como eles confiaram em caminhar no deserto durante 40 anos, né, ali no deserto. Acontece que Deus ele sempre provou a fé do povo dele. Desde Adão e Eva até João quando escreve Apocalipse, Deus sempre provou a vida de um cristão, a vida de um servo do Senhor. E até nos dias de hoje não é diferente. Deus sempre vai nos provar, Deus sempre vai nos mostrar que realmente Ele vai nos provar para ver se realmente nós merecemos tal. Porque na realidade nós não merecemos nada, né? Esse é o fato. Nenhum ser humano merece nada diante de Deus. O que acontece é que Deus ele prova nossas vidas, tudo para nos dar o conforto, tudo para nos dar a proteção, para mostrar para nós que Ele é Deus, que a graça dele nos acompanha, que a graça dele nos sustenta, que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumados. Entende? Então, diante de tudo isso, Deus ele determinou que Moisés enviasse ali alguns espias, e aí nós iremos entrar na lição, que é o tópico número 1, né? Os espiãs, e eram 12, cada um representando ali uma família, no caso uma nação, né? Uma tribo, vamos dizer assim, e eles então ali saíram cheios de esperança, partindo rumo a Canaã, para ver ali, para analisar ali tudo que tinha dentro daquela terra, para ver como é que estava então aquele país, aquele local, aquela cidade, aquele ambiente, se realmente era o lugar onde Deus tinha prometido para eles. E o primeiro tópico vai nos dizer sobre os espiãs.
Em Números 13, Deus acena para o fim da caminhada espiãs. O número 13. Em número 13, Deus acena para o fim da caminhada. Espias deveriam então ser enviados para analisar o extraordinário presente de Deus, a terra da promissão. 12 homens representando suas tribos deveriam então subir a Canaã. Os espias eram representantes de todos que saíram então no caso do Egito. Eles tinham sobre si o compromisso de comunicar aos hebreus o que estava além do rio Jordão. A terra que mana leite e mel estava então muito próximo e poucos instantes separados dos escravos, da maior conquista de suas vidas. O Senhor lhes daria mais que um lugar para habitarem, sobretudo então otorgaria dignidade enquanto indivíduos e nação. A promessa feita ainda ao patriarca Abraão, amigo de Deus, estava plenamente em vigor, não obstante os séculos então decorridos. Irmãos, Deus estava ali acenando com o começo, do fim daquela caminhada. A expectativa que eles tinham criado, acredito que era uma expectativa extraordinária, uma expectativa muito grande, entende? E a bênção que Deus tinha preparado para eles durante muitos séculos estava próximo, bem pertinho mesmo. Mas Deus precisava só de uma coisinha. Deus precisava que a nação de Israel quisesse, realmente, tivesse um desejo de conquistar a promessa, entende? E o que eles precisavam era somente dizer que criam, que acreditavam, que confiavam, que Deus ia cumprir essa promessa, entende? E o que acontece é que o Senhor iria dar para eles um lugar para que eles pudessem habitar de forma saudável, alimentação saudável, um lugar onde que tudo era farto, um lugar onde haveria dignidade, um lugar onde eles poderiam trabalhar com mansidão, um lugar onde eles não seriam escravos de ninguém, mas somente servos do Deus Altíssimo. Aí nós temos o segundo tópico, que vai nos relatar um momento onde houve um tempo de alegria. Por quê? Porque os espias eles vão relatar que foram fazer visitas então àquela terra, quando Moisés manda eles irem, e aí lá eles encontram uvas, encontram também muitas outras frutas. Tudo isso, o que acontece? Mostravam para eles que a terra era farta, que a terra era maravilhosa, que a terra tinha muitos alimentos grandes, né? Só para você ter noção, 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. Olha o tamanho desse cacho de uva, 2 homens para carregar ali esse cacho. As pessoas de Canaã estavam tão felizes que possivelmente nem desconfiavam da verdadeira intenção daqueles 12 homens que atravessavam então o seu território. Aquele tempo de alegria em Canaã prenunciava uma vitória maiúscula para os hebreus, recompensa das mãos do Senhor prometida há mais de 4 séculos. Moisés pediu que eles olhassem tudo, analisassem minuciosamente e por fim então enfatizou: esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Olha só, irmãos, aquele tempo de alegria em Canaã, o que acontece? Era uma prova que eles tinham para levar para a nação de Israel que ficou do lado de fora da terra de Canaã, entende? Eles ali passaram 40 dias, se não me falha a memória, 40 dias que eles passaram ali na terra de Canaã, né? Pesquisando, olhando direitinho, vendo a qualidade do local, a qualidade das frutas. E foi um momento muito feliz, foi um momento muito alegre para eles. Só que acontece o terceiro subtópico. Nessa parte é bem interessante porque a antessala da vitória. Quando os representantes dos filhos de Israel foram enviados a Canaã, eles estavam vivendo na antessala da vitória. Os espiões passaram então 40 dias transitando na terra prometida, observando tudo que tinha sido determinado por Moisés. No fim do período, trouxeram então alguns frutos da terra prometida, e tudo era esplendidamente bom.
Provavelmente os israelitas estavam com muita esperança ao perceber os espias chegando, com o gigantesco casco de uva, além das romãs e dos figos. Olha que coisa maravilhosa. Precisou de 2 caras para trazer um cacho, como eu falei ainda há pouco. Sem contar os figos imensos, né, as romãs imensas, eram frutos saborosos. Quem já comeu uva sabe o quanto uva é gostoso. Agora você imagina a felicidade da nação de Israel vendo 2 rapazes tendo que trazer um cacho de uva. Olha que tamanho de cacho seria esse. Mas logo que os viajantes abriram a boca, o que era alegre expectativa transformou então em uma inacreditável tormenta emocional. E meu prezado ouvinte do canal Vida em Foco, enquanto eles passaram 40 dias, 40 noites, né, para a chegada dos espias de volta de Canaã, lá para a entrada onde a nação de Israel estava esperando eles vir, o que acontece? Eles tinham uma sensação, eles tinham uma certeza, né, que dias melhores iriam vir, que aqueles espias estavam trazendo esperança para eles, né? Os seus corações que por algum determinado momento ficou triste, ficou angustiados no decorrer da caminhada no deserto, quando eles viram aqueles cachos de uvas, provavelmente eles ficaram: poxa, meu, coisa maravilhosa, com certeza Canaã tem para nos oferecer. Só que quando os espias chegam, né, cheio de paz, de alegria, até eles abrirem a boca, porque quando eles abrem a boca, acontece algo inacreditável. Por quê? Porque a partir desse momento é onde vai entrar o segundo tópico, que aí vai começar a murmuração. Porque aí vai acontecer o olhar humano. Qual é o olhar humano, Tiago? É que os espias, quando voltaram de Canaã, dirigindo-se então aos seus líderes e ao povo, levando consigo a prova da bênção de Deus, o fruto da terra, então confirmaram o que está escrito em Números 13, do 26 a 27. A terra mana leite e mel, isso é um fato. Não tinha exagero quando Deus fez essa promessa, né? Quando tem essa expressão aí, que manava leite e mel. Não há nenhum exagero em relação sobre isso. Acontece que a cidade que Deus tinha prometido para eles, para os espias, no caso, para 10 dos espias, começaram a falar, né, que a terra era bem protegida, os moradores muitos grandes, e que era realmente um verdadeiro terror, e que não tinha condição alguma deles entrar naquela terra. Por quê? Porque dentro do olhar humano, dos 10, para eles, não conseguiriam entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque para eles iriam morrer esmagadamente. No dia a dia da vida, inúmeros medos solapam a mente humana, como foi mencionado pelo apóstolo Paulo. Entretanto, isso não pode obstruir a visão daqueles cujos corações estão firmados em Deus. Irmãos, olhar os fatos da vida sem espiritualidade, sem sombra de dúvida, vai trazer para nós consequências. Sabe por quê? Porque, de acordo com o que aconteceu aqui com esses 10 espias, né, em falar que a terra de Canaã era até bonita, mas que eles não conseguiriam entrar, o que acontece? Quando eles vieram para os seus líderes, né, e eles falam tudo isso, que a terra era bem protegida, que os moradores eram bem gigantes, aqueles 10 senhorinhos, né, os 10 espiãs, por que 10? Porque Josué e Caleb, eles não entraram nessa linha, entendeu? Josué e Caleb, eles foram contrário a esse modo de pensar. Por quê? Porque o olhar de Josué e Caleb era um outro olhar, era um olhar espiritual. E como aqueles outros 10 espias estavam olhando com um olhar humano, para eles não conseguiriam conquistar a terra de Canaã. Porque para eles, os gigantes iriam matar toda a nação de Israel. E aí, meu amigo, sempre quando tem um olhar humano no meio de um negócio, sempre pode ser um negócio espiritual como um negócio material. Sempre vai ter alguém que vai olhar para um negócio, para um empreendimento. Vamos aqui fazer uma analogia aqui para um empreendimento, né? Com um olhar normal, não dá certo.
Ah, vender bombom não dá certo. Vender picolé não dá certo. É impossível alguém ficar rico vendendo picolé. Ah, Thiago, como é que o dono da Que Bom então ficou rico vendendo picolé? O que eu quero falar para você é o seguinte. É que da mesma maneira que vai ter aqueles que vão murmurar, que vai ter aqueles que vão duvidar, mas sempre haverá aqueles que vão abraçar a oportunidade. Sempre haverá aqueles que irão abraçar a única oportunidade que estão tendo. E foi isso que aconteceu no segundo subtópico, que vai nos mostrar que foi uma visão de fé. No meio dos 12 espias, havia 2 homens de fé, Josué e Caleb. Eles não viviam segundo o que viam, mas eram guiados pela fé. Logo quando os 10 espias começaram então a desanimar o povo, Caleb levantou-se e proferiu palavras de fé e exortação. Compreendia, como Martin Luther King, que, mesmo às noites, totalmente sem estrelas, pode anunciar a aurora de uma grande realização. Josué e Caleb, com ímpeto, refutaram instantaneamente os outros companheiros de viagem. E olha, irmãos, naquele momento ali, naquele momento crucial, onde a nação de Israel já estava toda desanimada, né? Quando tudo da parte de Deus estava se cumprindo, e aí os hebreus, infelizmente, resistem, né? Para não entrar na terra de Canaã com medo de morrer, entende? Ou seja, resistindo a Deus. Isso nos traz assim um aprendizado, sabe por quê? Porque há pessoas que têm tudo para ser abençoadas. Tem gente que tem tudo na mão para ser abençoada, tem tantas as oportunidades. O seu pastor, os seus líderes, você tem uma equipe boa na sua igreja, você tem um pastor que apoia os seus trabalhos, você tem um dirigente que faz o possível para ter você do lado dele. E aí você pega e fala, não vou seguir em frente. Faz como a nação de Israel, faz como aqueles 10 espias, fica colocando empecilhos. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir entrar, nós vamos morrer. Eu não vou conseguir cantar. Você recebe uma oportunidade e você fala assim, não vou conseguir cantar, porque para mim cantar na igreja, né, eu tenho que ensaiar várias vezes. E aí você ensaia uma vez, e aí você nunca mais ensaia. E aí você acaba perdendo aquele compromisso de ensaiar para você cantar na obra do Senhor. E quando o seu dirigente convida você para dar uma palavra, você não tem coragem para ler a Bíblia. Você não tem coragem para ir lá na frente, sequer ler um versículo, ler um salmo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que sempre na caminhada cristã vai haver pessoas que vão aproveitar a oportunidade e vai desenvolver o talento, como vai haver aqueles que vai ter a oportunidade e não vai usufruir dela e vai enterrar o talento. Entende? Aí você vai observar a diferença daquele que está olhando com fé e aquele que está olhando com um olhar humano. E no terceiro subtópico, vai nos trazer aqui uma passagem bem interessante, que é o poder do desânimo. Olha só, o discurso negativo dos 10 espias adentrou o coração dos hebreus ao ponto de fazer com que esqueceu-se das promessas do Senhor. Não tem aquele ditado que uma maçã podre estraga todas as outras maçãs? Não tem? Não tem aquela... Não é um ditado, isso é um fato. Se você pega uma fruta podre e coloca do lado de outras frutas saudáveis, a probabilidade das outras frutas saudáveis estragar é muito maior do que aquela fruta que está estragada ficar melhor. Entende? Então, quando a nação de Israel estava esperando os espias vir lá de Canaã, todas ansiosas, todas com seus corações desejosos, pegando fogo, ardendo, doido para entrar, aí chega 10 infelizes, 10 babacas e fala, não dá para entrar. Desanima o povo. Aí, meu amigo, o povo subitamente esqueceu-se do Deus que deu um filho a Abraão na sua velhice através de uma mulher estéril. Daquele que trouxe as 10 pragas no Egito e tirou com a mão forte o braço estendido nas garras de Faraó. Nenhuma imagem, palavra ou teoria, nenhum discurso seria mais eloquente do que o poder do desânimo disseminado pelos espias incrédulos. Está escrito que toda a congregação chorou naquela mesma noite. O projeto de Deus, dado e confirmado para várias gerações de crentes fiéis, estava agora fulminado
no coração daqueles escravos, ex-escravos, por causa de uma única abordagem pessimista de um grupo de 10 homens infiéis. Irmãos, a cultura dos egípcios estava tão impregnada, mas tão impregnada no inconsciente dos hebreus, que as palavras de Deus, né, soavam timidamente, entende? Na memória deles. Eles não conseguiam mais produzir nenhuma fé em relação às palavras que eles estavam escutando dos espias. Os espias estavam falando para eles que eles não iriam conseguir vencer. E eles tinham passado por todo esse processo durante 40 anos no deserto. Deus suprindo as suas necessidades. Deus libertando eles da nação de Israel. Deus estendendo as mãos para eles sair do Egito. E aí, meu amigo, a nação de Israel acaba fazendo aquilo que não era para fazer, entende? Desanimando. Isso acontece na vida de muitos cristãos, entende? Vou fazer aqui uma analogia. Você passa 1 ano crente, 2 anos crentes, 3 anos crente, 4 anos crente. Vai chegar um determinado momento que aquela explosão que você tinha de novo convertido, de ganhar almas, de cantar na igreja, de pregar na igreja, de evangelizar, essa explosão ela vai desanimar. Muitas das vezes isso vai acontecer porque você tem algumas pessoas que, em vez de te ajudar, em vez de te incentivar, eles vão falar para você: ah, não, moço, não perde tempo cantando. Para que perder tempo indo ensaiar? Para que perder tempo indo em um culto na rua? Entende? Assim como tinha esses 10 espias aqui no Antigo Testamento, trazendo esse prejuízo para a nação de Israel, também tem nos nossos dias cristão desse jeito, que só serve para atrapalhar a nossa caminhada. Mas quando nós chegamos aqui no tópico terceiro, nós vamos observar algumas coisas importantes. Colhendo frutos amargos. O povo então volta ao Egito. Olha só no que dá quando o ser humano, quando o cristão, ele decide se apostatar de sua fé. O momento mais decisivo e alegre do povo transformou-se então no pior de todos os pesadelos, pois segundo Atos 7:39, eles voltaram ao Egito em seus corações. Eles preferiram os ídolos egípcios e apostataram da fé. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Nesse momento, Moisés e Arão caíram de joelhos diante de Deus, de Todo-Poderoso, ao passo de que Josué então e Caleb rasgaram suas vestes e tentaram animar o povo a confiar em Deus. Olha só, você sempre vai ter amigos nos seus momentos mais críticos em sua vida. Às vezes você pode até não enxergar, mas você sempre vai ter alguém que vai estar orando com você. Você pode estar passando por uma dificuldade, você pode estar passando por um problema. Todo mundo pode ter virado as costas para você, mas Deus sempre vai enviar alguém para orar com você. Deus vai sempre enviar alguém para estender as mãos para você, para ajudar você. Ao contrário do que Josué e Caleb fez com Moisés, os outros espias, juntamente com a multidão, queriam apedrejar então Moisés, Arão, Josué e Caleb. Mas aí, meu amigo, Deus faz algo maravilhoso. Deus manifesta então a sua glória. Como pessoas alcançadas pela bondade maravilhosa de Deus foram tão ingratas e incrédulas? Olha essa pergunta. Não acontece isso, porventura, muitas vezes em nossos dias? E aqui é uma pergunta que fica na nossa memória. Como pode a pessoa ser tão abençoada, ser tão próxima, Deus abençoar ele tanto, e ele virar as costas para o Senhor? Será que isso acontece no nosso dia a dia? E aí, meu parceiro, não há alguém que nunca pensou em desistir na face dessa terra. Não tem nenhum cristão que nunca passou na mente dele: ah, eu vou desistir, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais congregar. Eu não aguento mais ir para os cultos de doutrina. Entende? Então, o mal, ele, quando não consegue destruir o povo de Deus, ele tenta fazer o povo desistir.
Ele começa a colocar medo, começa a colocar desânimo. E aí, meu parceiro, de acordo com o que está em Atos 7:39, eles voltaram para a nação do Egito. Eles quiseram sair da porta da promessa, onde eles estavam próximos para entrar na terra prometida, e voltaram para o Egito. Então, os seus corações estavam todos cheios novamente de como é que eu posso dizer? Os seus corações estavam todos cheios de cravos. Os seus corações estavam todos cheios por exemplo, de festas pagãs, do bezerro de ouro, entende? Eles não estavam mais lembrando das necessidades que Deus havia suprido, não. Mas eles estavam lembrando somente dos bezerros de ouro, somente das festas pagãs, somente das coisas que eles tinham lá dentro do Egito. E aí, meu parceiro, quando acontece desse jeitinho, nós chamamos isso de apostatar da fé. Por quê? Porque eles abandonaram a palavra do Senhor. Eles largaram de mão a palavra de Deus. E aí nós temos o segundo subtópico, que é o povo é reprovado. Porque mais de 600 mil homens adultos daquela geração foram então reprovados pelo Senhor. Não entrariam na terra prometida. A promessa que repousava sobre eles passou para a geração então seguinte. Eles não eram dignos de herdar a bênção divina, pois viram a glória do Senhor e os sinais realizados no Egito e no deserto, mas mesmo assim rejeitaram Deus por 10 vezes e não obedeceram então à voz do Eterno. As pessoas que um dia participaram dos banquetes espirituais e se fizeram participantes do Espírito Santo e depois decidiram então apostatar da fé, corre o risco de não serem mais admitidos por Deus. Esse risco não só é real, como também é impreterível. Irmãos, o pecado sempre vai trazer consequência. Pode ser atual como futura. Pode ser uma consequência pequena como uma consequência grande. Entende? Por quê? Porque tudo que o homem planta nessa terra, ele colhe. É uma lei da natureza. A Bíblia está repleta desses exemplos. De pessoas que cometeram pecados e que tiveram que pagar, alguns até com suas próprias vidas. Entende? Ou seja, Deus tinha conduzido toda a nação de Israel, né, caminhando pelo deserto. Entretanto, por causa dessa rebelião, Deus ele teve que levantar a sua mão para eles. Né? A imagem que nos vem, a imagem pelo menos que vem na minha mente, é que a mão que foi estendida, entende? Como é que eu posso dizer? A mão que foi estendida para trazer a nação de Israel lá do deserto, lá do Egito, para a terra de Canaã, essa mesma mão agora obstrói então essa nação no deserto. Por quê? Porque Deus levanta a mão para o povo e diz: negativo, meu parceiro. Palhaçada não. Na minha presença, negativa. Eu não aceito ninguém me desprezar. Eu não aceito ninguém tirar onda da minha cara. Eu não aceito ninguém querer mentir para mim, porque ninguém consegue mentir para Deus. E aí alguns engraçadinhos ficam mentindo hoje, dizendo que são servos de Deus, curando, dizendo que estão curando em nome de Deus, fica enganando o povo, pensando que Deus não vai cobrar. Mas calma aí, não se preocupe, no momento certo Deus vai cobrar de você. Para encerrar a lição, nós vamos observar que os espias, né, passaram 40 dias dentro de Canaã, correto? Certo. E que esses mesmos 40 dias eram a trajetória que eles iriam gastar para sair do Egito para a terra de Canaã. Só que esses 40 dias passaram para 40 anos. Olha só. Deus determinou, ou seja, Deus demonstrou indignação pela falta de confiança dos israelitas. Por isso, ele transformou 40 dias de desânimo e falta de fé em 40 anos, na caminhada pelo deserto. Um ensinamento que o povo de Israel jamais esqueceu. Deus estava mostrando que a dúvida em relação à sua palavra traria sérias consequências. Nunca perca fé, jamais murmure, olhe para o futuro com esperança e sempre creia no poder de Deus.
Se o povo for obediente, a vitória será então certa. Mas se apostatar da fé e voltar ao Egito, atrairá para si a dor e vergonha que nunca então será esquecida. Na verdade, irmãos, para Deus, cada sentimento de falta de fé dos espias era como se fosse uma afronta para ele, entende? Uma declaração contra a veracidade da palavra dele. Eu acho que vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Imagina, irmãos, Deus ter mostrado tudo aquilo, tudo, né? Deus tinha prometido para eles, Deus tinha garantido para eles que ia conceder para eles a vitória, né? Que ia conceder para eles a conquista da terra de Canaã. Deus estava ensinando para eles que eles tinham que simplesmente ter paciência para chegar. Quando eles chegam lá, o que acontece? Eles fazem essa palhaçada. E aí, Deus acaba castigando toda a nação. No caso, a nação que quis ir com os 10 espias, voltar para o Egito. Deus faz isso para mostrar, né, para gerações futuras que não vale a pena duvidar da palavra dele. Que não vale a pena nós murmurarmos contra a palavra do Senhor. Duvidarmos da palavra que ele nos assegurou que é a sua palavra. Foi inspirada pelo Espírito Santo. E aí, meu parceiro, uma dica nunca perca a fé. Jamais murmure. Olhe para o futuro com esperança. Sempre confia no poder de Deus. E sempre vamos acreditar que, de acordo com a circunstância, mesmo que venham circunstâncias ruins em nossas vidas, o que Deus sempre vai dizer, isso vai acontecer. O que Deus sempre vai te prometer, isso vai acontecer. Você pode estar tanto no bem bom, como você pode estar no pior possível. Se Deus prometeu, tenha certeza que Deus vai cumprir. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. É uma lição muito simples para você, professor, poder ensinar para o seu aluno. Pelo menos eu não vejo dificuldade em ensinar essa lição. Amém? E aí você, professor, se você puder, que você não está assistindo, curte nosso comentário. Comente também aí. Dá-nos alguma dica. E se você puder, compartilhe para os seus amigos professores. E se você puder também, visite a nossa plataforma www.ebdemfoco.com, porque eu tenho certeza que você será abençoado com os materiais que o canal EBD em Foco oferece para professores de escola bíblica dominical. Que Deus de Cristo nos abençoe. E essa foi mais uma aula ministrada por nós. Amém.